Bom dia, tudo em paz? Ou boa tarde, não sei que hora você vai assistir, ou boa noite. Eu desejo que você esteja bem, vivendo na paz do Senhor, você e sua casa. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o estudo de nossas células que vão se realizar durante esta semana. O tema de hoje é o temor do Senhor. Temor do Senhor. E para a gente conversar sobre esse texto, a gente vai se basear aqui no estudo, no livro de Josué, capítulo 7. Vamos pensar um pouco historicamente aqui no que está acontecendo. Se você participou das reuniões de célula, dos estudos anteriores, você já sabe. Mas eu vou fazer um pequeno resumo. O povo de Israel estava o livro de Êxodo trata do povo de Israel durante o deserto, né? E no deserto eles foram desobedientes, não creram no poder de Deus e então ficaram 40 anos rodeando lá o povo, e então Moisés falece, e então Josué assume a liderança do povo. E agora no livro de Josué, no capítulo 3, há aquele momento maravilhoso de milagre, na travessia do Rio Jordão, em que, de uma maneira miraculosa, os sacerdotes e a arca param no meio do rio e então o povo atravessa. Logo depois, no capítulo 5, a gente vê Josué instigando, estimulando o povo a repactuar a aliança, ou renovar a aliança com Deus, né? E ali no capítulo 5 ele vai falar da circuncisão do povo, do povo que então não havia cumprido as ordenanças de Deus ali através de Moisés, então não foi circuncidado, aquele povo que nasceu no deserto. Então, tudo isso é feito de maneira a, então, renovar a aliança com o Senhor no capítulo 5. Então, no capítulo 6, renovada a aliança, no capítulo 6 vai tratar da conquista de Jericó. Então, de outra forma, também miraculosa, Jericó é conquistada. De uma maneira assustadora, né? O povo de Israel ficou rodeando a cidade, gritando, cantando, gritando e tocando tambores, e então, com a arca, e então as muralhas caem, e então o povo toma posse de Jericó. É interessante registrar aqui no capítulo 6 ainda, no final do capítulo 6, versículo 19, estava observando aqui, versículo 18, há uma recomendação, né, logo depois que conquistam Jericó. Versículo 18, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Versículo 19, porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Então, há uma recomendação para que essas coisas, o ouro, a prata, esses metais, sejam levados são consagrados ao Senhor, são levados para o tesouro. E aí a gente vai ver aqui no capítulo 7 que Israel é derrotado. Israel é derrotado por causa do pecado de Acã. O que Acã fez? Ele desobedece a orientação e então resolve esconder, ficar com algumas coisas para si. E aí na luta contra Ai, que vai se acontecer aqui nesse capítulo 7, Israel é derrotado. Acã encontrou valores, coisas desejáveis, e achou que era um desperdício deixar lá, ou um desperdício dar outro uso, né?
Afinal das contas, era muito dinheiro. E então, Deus então fala com Josué e Deus então trata ali daquele momento, indica quem está com pecado, então Acã confessa, e então ele é julgado, condenado, e então logo no capítulo 8 a gente vai ver que Israel consegue finalmente derrotar, conquistar Ai. Fato é que Acã desobedeceu. Acã desobedeceu, Acã desejou, Acã tomou, pegou o que não era lícito, vamos chamar assim, e escondeu. Meu pai, no meio de umas poesias, ele tem uma que fala assim, que tudo que é bom, justo, honesto, busca a luz. Mas o que é escuso, incorreto, estranho, busca se esconder. Então, eu sempre teve na minha mente o seguinte, eu tenho outros textos bíblicos que a gente pode basear isso que a gente está falando, né? Se você, ao fazer alguma coisa, essa coisa precisa ser escondida, é esquisito isso, né? Será que alguma coisa que Deus pede para você fazer, alguma coisa boa, honrada, digna, é para ser feita escondida? Acho que não. Então Acã desobedeceu, então ele pegou 2,5 kg de prata. Oh, coisa boa, hein? Dinheiro. Pegou mais 600 gramas, não é 600 gramas, senão minha mulher briga comigo. É 600 gramas de ouro e uma túnica, porque grama é uma palavra masculina, então é 600 gramas. Acho que é isso. Então ele pegou a prata, pegou o ouro, pegou uma túnica babilônica, e essa túnica era uma túnica tecida lá, comprida, grande, chamativa, parece que tecida com metais nobres, com material nobre, até com fios de ouro, prata. Então esse tesourozinho que ele pegou era equivalente a dizem os entendidos, o salário de um trabalhador durante sua vida inteira. Quanto vale isso, né? Se você for somar, né, o salário de um trabalhador, você pegar um salário mínimo, multiplicar por 12 meses do ano, depois multiplicar por 35 anos de trabalho, quanto isso vai dar? Não sei, vamos chutar aí 500 mil, não sei, não fiz a conta. Então era um dinheiro respeitável. O tema de hoje fala sobre o temor do Senhor. Vamos ler o texto que, na linguagem daquela NVI, eu vou ler o texto de Josué, capítulo 7, versículos 1, versículo 20 e versículo 21. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor, o Senhor fica irado, hein? E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. A gente não gosta muito de falar nisso não, mas às vezes Deus fica irado. Acã respondeu, diz o versículo 20, ao questionamento que foi feito. É verdade que pequei contra o Senhor. Então Acã confessa contra o Deus de Israel. Agora ele vê que pecou contra o Deus de Israel. O que eu fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro e 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Irmãos, Acã, depois de tudo isso, ele pôde entender o que Deus ele estava servindo. Mas eu vou fazer uma outra colocação para a gente pensar. O que é temor a Deus? É ter medo de Deus? O que para você o temor de Deus? O que é o temor de Deus?
Temor de Deus, muita gente já falou sobre isso, mas eu diria que temor de Deus não é ter medo de Deus, porque o medo leva a gente, né? Quem tem medo de, sei lá de quê, o medo leva a gente a se esconder, a se ocultar. Temor de Deus é outra coisa. O temor de Deus é ter respeito, é entender quem é Deus, é entender que Ele é poderoso, é entender sua glória, sua autoridade, seu poder, seu domínio. É saber que Ele se ira também. É uma diferença muito grande da gente dizer que temor é ter medo. Medo a gente se esconde, né? Medo a gente paralisa, medo a gente se enfraquece. Não é isso. Então, é preciso ter temor a Deus, temer a Deus, obedecer a Deus. É um desafio. Mas não aquela obediência aborrecida, contrariada, não é isso. Obedecer a Deus porque a gente o ama, porque entende que Ele é poderoso, porque entende que Ele sabe o que é melhor para nós, porque a gente entende que Deus conhece o mundo espiritual, conhece o amanhã. Então a gente obedece a Deus. Os valores dele são, Ele sabe das coisas. E nesse processo, o que aconteceu com Acã? Ele viu o ouro, viu a prata e então ficou desnorteado. Ah, irmão, há coisas no mundo que deixam a gente desnorteado. Eu não quero que você fique desnorteado, nem eu. Precisamos ter muito firme nas nossas mentes o que queremos para nossas vidas. Há coisas que brilham nos nossos olhos e que são quase irresistíveis. Eu vou confessar para vocês aqui que eu não gosto de shopping. Tá? Não gosto de shopping, não tenho nenhum problema. Também não vou dizer que é pecado ir a shopping, não, pelo amor de Deus. Mas eu não gosto de shopping. Shopping é aquele lugar que te leva, que você vai, né? Que te leva não. Que você vai. Eu ia falar te levam porque às vezes eu vou porque minha mulher, né? Se vocês me encontrarem no shopping, eu também apareço lá de vez em quando. Mas eu vou porque tem que comprar alguma coisa específica. Então, shopping é aquele lugar que você vai que tem apelos, né? Você olha a sapataria, vê os sapatos. Você olha isso, vê aquilo. Você olha a roupa, você olha não sei o quê. Você olha um aparelho de som, você olha... E você quer tudo. Shopping é aquele lugar onde você é levado a fazer compras desnecessárias. Compras por impulso, compras não relevantes, compras... E muitas vezes compras até para... Não sei se eu posso falar isso, mas... Compras que vão humilhar os outros, ou compras que você faz para se ensoberbecer. Será? Pense nisso. Se eu estiver falando errado, você me desculpe. Mas eu não gosto de shopping. Não é um ambiente que eu aconselho. Né? Alguém vai dizer, mas é uma terapia legal. Tudo bem, eu aceito. Eu só diria o seguinte, talvez seja legal comprar, mas sempre será frustrante. Porque você nunca vai poder comprar tudo o que quer. Ninguém tem tudo o que quer. Nem os milionários. Ninguém tem tudo o que quer. Antes de fazer uma compra, talvez a gente devesse se perguntar, eu preciso? Isso é importante? Isso vai ser bom para a minha família? Isso vai ser bom para os meus irmãos? Vou chocar algum deles com isso? Por quê? Eu sei que é um tema polêmico, ninguém fica zangado comigo, tá? Mas eu pergunto, o que é importante para você? O que é importante para você? Agradar a Deus? Ou ficar importante nas mídias sociais, né? Ser bênção para os irmãos? Ajudar os irmãos?
ou não, eu quero só fazer o que me dá vontade, que é o grande mote deste momento que a gente vive. Então, o que Acã fez? Acã não tinha temor de Deus no seu coração. Acã buscou satisfazer seus desejos, suas necessidades e achou que não tinha problema dar um jeitinho na ordem de Deus. Deus disse uma coisa, mas mais ou menos, a gente faz só um pedacinho. Ele achou que dava para conciliar isso e não dá. Sim, vamos precisar, às vezes, abrir mão de coisas que a gente deseja. Sim, vamos precisar. Sim, não tem jeito. Né? Eu falaria mais uma coisa. Será que o que você faria no lugar de Acã? Se você visse uma grande soma de dinheiro, né? Se houvesse a oportunidade de você pegar R$500 mil e ninguém saber, não fosse muito correto, não é um negócio muito, né? Você faria? Não deveria fazer. Né? Não dá para, não tem como conciliar essas coisas. Vamos precisar nos dizer não muitas vezes para coisas. A obediência tem algum valor para você? A obediência é a palavra de Deus, não é o que eu estou falando. Eu me lembro do Salmo 23, quando a gente fala dessas coisas. O Salmo 23 começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e se Ele é o meu pastor, é suficiente. Se Ele é o meu pastor, eu preciso de mais o quê? Alguém disse que é melhor do que possuir muitas coisas, é não precisar de muitas coisas, ou precisar de poucas coisas. Precisamos de muito pouco para servir ao Senhor. Acã não tinha o temor de Deus. Acã se perdeu nessas suas tentações, e ele não teve a visão de que todo pecado, toda desobediência é contra Deus. E nisso a gente não tem como não lembrar de José, do Egito, quando teve aquela mulher, a mulher de Potifar, deu em cima dele, e ele saiu correndo. Aquela frase, não me lembro exatamente como era a frase, mas era: como eu vou pecar contra Deus? Ele, antes de pensar no marido dela, ou nela, ou na sociedade, ou nisso, ou naquilo, a preocupação dele era: como eu vou pecar contra Deus? Não tem como. Isso é ter temor a Deus. Finalmente, irmãos, eu quero trazer aqui o último texto de 1 João 2. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou na NVI, diz assim: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, eu quero encerrar minha palavra aqui sobre esse texto e apenas dizer o seguinte: quando ele diz mundo aqui, ele não está falando do mundo como criação de Deus, né? A criação de Deus é perfeita, mas ela, após o pecado, houve uma queda. Após a queda, ela ficou diferente, né? Mas ele está tratando aqui do mundo como esse sistema, né? em que é dirigido pelo diabo.
esse mundo que quer trazer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a ostentação dos bens. Então, é esse mundo que esse texto está falando. Cobiça da carne, né? O que a carne deseja, né? Comida. Quais são as necessidades da carne? Eu preciso de um abrigo, eu preciso de comida, a carne quer sexo, a carne quer bebida, a cobiça dos olhos. O que os olhos desejam? O que é dos outros. O dom dos outros, o dinheiro dos outros, né? Os bens dos outros. A ostentação, a NVI fala de ostentação, aqui na versão antiga falava que a concupiscência, a soberba da vida. Então, às vezes você quer ostentar as coisas, né? Ostentar bens, roupas, situações, né? Então, tudo isso, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Talvez precisamos repetir para nós mesmos que somos como a flor do campo, né, que passa rápido. Somos estrangeiros, somos peregrinos, somos forasteiros. Nosso lugar não é aqui na terra. Eu me sinto ainda com a cabeça de jovem, mas eu já passei dos 60. Nosso lugar, a nossa casa, o nosso lar não é aqui. Irmãos, eu encerro a minha palavra de hoje orando ao Senhor, pedindo que Ele dê a cada um de nós o verdadeiro entendimento do que é temor a Deus, para que entendamos a grandeza do Senhor, do seu reino, da sua justiça, da sua glória. Amém? Deus abençoe você, descanse, porque Deus quer cuidar da gente e nos levar a lugares que a gente nunca imaginou. Fica na paz do Senhor, na graça do Senhor.